O nosso convidado é franco em suas convicções políticas. Ele é o primeiro representante dos jovens na Câmara de Vereadores. Produção, chama o nosso convidado. Maicon Nogueira. Maicon, é uma honra receber o primeiro vereador dos jovens eleito por Campo Grande, é isso? Obrigado pela oportunidade, obrigado, Cristina, pelo convite, parabéns pelo programa. De fato, eu fui eleito porque a vida inteira eu pautei projetos para jovens em Campo Grande. Criei o Conselho Municipal da Juventude há 15 anos atrás, criei a Secretaria Municipal da Juventude, fui secretário municipal da Juventude em 2 oportunidades, e na última eleição a população me colocou nessa posição de vereador eleito com 4.236 votos, e sou muito grato por essa oportunidade de entrar na Câmara de Vereadores com uma cabeça diferente da maioria dos que estão lá há muitos anos, para inovar, para ser mais eficiente, para olhar para os bairros, para as periferias, para os jovens, sobretudo os jovens mais vulneráveis, e prestar um pouco da experiência que eu adquiri nos últimos anos dentro do Legislativo, fiscalizando e também propondo novas leis que mude a vida da juventude para melhor. Eu vou fazer assim uma pequena apresentação, uma breve apresentação. Você é de Campo Grande, nasceu em Campo Grande, filho da dona Giovana, 38 aninhos, casado com Karina, pai da Helene e do João Miguel, professor de sociologia, mas para chegar ao posto de secretário municipal da Juventude, agora vereador eleito, com o título de ser o vereador dos jovens de Campo Grande, não foi uma caminhada assim, não foi por sorte, né? Certamente a sorte é inerente ao trabalhador. Aquele que trabalha vai ter sorte em algum momento da vida. É impossível você trabalhar, se dedicar, estudar e não ter sorte. Inclusive, quando você não tem sorte, você cria a tua sorte. Eu acredito que eu criei a minha sorte dentro da política, porque normalmente quem vem da periferia, igual eu venho da escola pública, venho da fila do SUS, eu passei na minha vida, venho do subemprego, eu passei vários desafios que normalmente os jovens passam, só que eles não são convidados a fazer política em nenhum momento da vida deles. E eu sou vocacionado para a política. Eu não sabia que eu era vocacionado para a política. Tem gente que nasce e sabe mexer em equipamento eletrônico, tem gente que nasce muito bom para comunicação, tem gente que nasce para cantar, para dançar, igual o meu amigo Ronilson Guerreiro, dança muito bem. Tem gente que nasce para construção, tem gente que nasce para cuidar de pessoas. Eu nasci para cuidar de projetos. E, normalmente, o jovem ele tem esse grande desafio. Ele não encontra qual é a vocação dele muito cedo. Então, isso vai frustrando os seus sonhos. Às vezes, ele tem a dificuldade até de ter sonhos, né? E eu, por força do destino, estou onde eu estou, porque nunca desisti de estudar e trabalhar. Então, isso foi me lapidando até eu descobrir a minha vocação. E minha vocação está na política, e a gente está só começando na política. Mas o empreendedorismo também esteve sempre presente na sua vida, né? Mesmo quando você era um simples picolezeiro, né? Isso. Eu sou irmão mais velho de 5 crianças. E meu pai faleceu quando eu era muito criança. Então, quando meu pai faleceu, eu cresci com um instinto de sobrevivência mesmo. Minha mãe estudou muito pouco até aquele momento. Então, meu primeiro emprego foi vender picolé na rua. Depois eu eu lavei louça no restaurante. Eu lavava louça nesse restaurante, tinha 14 anos de idade, ganhava R$30 por semana e voltava. O passe do ônibus era 70 centavos, eu ficava com o dinheiro do passe para mim, para aumentar o meu salário, então eu preferia ir de bicicleta 4 ou 5 quilômetros e voltava para casa quase 1h da manhã, dia de semana, no outro dia estar cedo na escola. Então, esse tipo de origem me proporcionou entender muito bem o desafio que as pessoas têm lá fora. Inclusive, hoje, a juventude tem menos desafio do que outras gerações tinham, porque as responsabilidades recaem na vida do jovem cada vez mais tarde. E
eu também entendo que a gente tem que cuidar da saúde emocional dos nossos jovens, temos que dar oportunidade para ele conhecer o talento quanto antes, porque quanto mais cedo ele descobrir por que ele nasceu e no que ele é bom, melhor teremos uma cidade muito melhor. Eu lavava louça no restaurante, aí eu fui auxiliar de cozinha, depois eu virei garçom. Quando eu virei garçom, conheci um cliente, gostou do meu atendimento, era um senhor, um empresário, me convidou para trabalhar na empresa dele. Conheci ele na quarta-feira, Cristina. Na quinta-feira eu já estava dentro da empresa dele trabalhando. E era uma empresa de comunicação, e eu virei o guri da Xerox. E aí eu tirei 3 anos de Xerox lá dentro, e eles falaram, olha, se você fizer faculdade, você continua aqui. Se não fizer faculdade, você não vai mais continuar aqui. Foi a primeira vez na vida. Eu estudava, mas não porque eu gostava de estudar. Eu tenho, inclusive, a minha origem mental é a mesma da maioria da gurizada, que às vezes não quer nada com estudo. E eu não queria nada com estudo. Para mim, o estudo era uma obrigação. Lá em casa, se eu terminasse o ensino médio, eu ia estar melhor que 90% dos meus familiares. Então, eu ia para a escola para tirar nota. Eu venho de uma geração, infelizmente, essa é a maioria no Brasil, que pensa que escola é um lugar protocolar, que você vai, faz uma prova, mostra para alguém que você tem nota azul, na média 6. É verdade, o termo é assim, nota vermelha e nota azul, né? Então, nota azul e então pode, não me encha o saco. Já fiz a minha parte. Passou de 5, tá bom. Meu boletim era um show de horror. Era 5,5, 6, 6,5, recuperação, 7, 8, educação física. As maiores notas eram educação física, artes ou ensino religioso. E aconteceu na minha juventude, com 16, 17 anos, eles, nessa oportunidade que eu tirava Xerox, um diretor da empresa falou, olha, um grande grupo de comunicação. Falou, você é um guri que tem um talento muito grande. Ou você continua estudando quando você terminar o ensino médio, ou a gente não quer você aqui não. E aí eu gostava muito deles. Gostava muito daquele universo que eu via. E eu fiz o Enem em 2017, concorri a uma bolsa pelo ProUni, porque eu queria fazer publicidade e propaganda e não tinha publicidade na Federal. Eu concorri e passei em primeiro lugar no ProUni em 2003 para publicidade e propaganda na UCDB. E ganhei uma bolsa. Eu tirei 98 pontos na minha redação. Então, quando eu palestro para jovens, eu costumo dizer que você sente que você não é bom em alguma coisa, é porque você não decidiu. A hora que você toma a decisão, até mais inteligente você fica. Se me perguntar, se me colocassem, Cristina, em março de 2003, uma prova de vestibular para eu fazer com uma redação, eu não tiraria metade, eu não tiraria 50. Antes era 0 a 100 as notas, hoje é 0 a 1000. Então hoje eu não tiraria 500. Minha média não estaria nem para lá, nem acima. Eu era muito ruim em redação. Mas quando eu entendi que eu precisava fazer uma prova, porque eu tinha que entrar naquela faculdade, porque não ia cortar o meu vínculo com aquelas pessoas que eu trabalhava, meu cérebro começou a entender melhor as coisas. Então o professor, quando dava uma aula de redação, eu prestava atenção e aprendia de verdade. Por quê? Porque aquilo fazia sentido com o que eu queria para minha vida. E aí, no final do ano, eu fiz a prova, tirei uma nota espetacular. Em janeiro, isso foi outubro, novembro. Janeiro chegou uma carta falando que eu havia sido selecionado, uma bolsa 100%, e entrei na faculdade. Fiz a minha primeira faculdade e isso mudou minha vida para sempre. Porque você conhece novas pessoas, você começa a ler mais, você entende melhor sobre o mundo, você sai lá do bairro onde você cresceu para conhecer uma realidade diferente. No último ano de publicidade e propaganda, um professor falou para mim, você gosta de política, né? Eu falei, não, você é muito bom para política. Tenho te acompanhado aqui e sempre que o assunto é alguma coisa relacionada à economia, algum projeto coletivo, você tem uma opinião muito forte. Você deveria estudar ciências políticas, cara. Você é um cara muito bom para política. Eu acreditei no professor, eu terminei publicidade e propaganda, fui fazer ciências políticas na Universidade Federal, onde fui aluno do Daniel, que também foi entrevistado aqui. Aliás, um abraço, Daniel. Devo muito ao professor Daniel, porque ele ampliou muito a minha cabeça em relação ao mundo. Aqui ele não foi entrevistado, ele deu uma aula. Ele é um gênio. De verdade, ele é espetacular.
Então, se eu sei um pouco de política, aprendi com ele. Com ele e com o professor David. Então, Cristina, eu fiz a minha faculdade de Ciências Políticas na Federal e eu tô pronto para representar as pessoas, não porque eu quero, é porque eu estudei. Eu quero também, mas eu estudei muito sobre política. E eu acho que é isso que falta para a maioria dos políticos, que não estudam. Não estuda como que cria um projeto, não estuda como é que acompanha esse projeto, não estuda como é que se financia esse projeto, não estuda se aquilo é viável ou não para a vida da pessoa, se aquilo lá é realmente necessário, se é urgente na vida da pessoa. E esse sentido de estudar antes de entrar na política me forjou, porque eu virei presidente de bairro, aí eu virei líder estudantil, e aí eu também me filiei a um partido, fui presidente da juventude desse partido, na época era o PMDB, fui presidente muitos anos da juventude do PMDB. Criei o Conselho Municipal da Juventude de Campo Grande, que reúne lideranças de jovens de todos os setores, de igrejas, de classe, de áreas profissionais, representantes de jovens que cuidam de projetos ligados ao combate de uso de álcool, drogas, saúde emocional, com o poder público participando desse conselho. Tive a oportunidade de criar a Secretaria Municipal da Juventude em 2017, criei ela no plano de governo e o prefeito, à época que venceu a eleição, me convidou para ser o secretário, já que eu havia escrito os projetos. Então, a Secretaria de Juventude me colocou na posição de um dos vereadores mais votados da última eleição. Por quê? Porque lá a gente criou mais de 20 projetos dentro da secretaria que realmente mudaram a vida de milhares de pessoas nessa cidade. Lá a gente ensina educação digital, então a gente tem lá inclusão digital, curso de Word, Excel, informática, manutenção de computadores. Para as meninas que querem fazer renda, nós temos cursos de manicure, pedicure, design de sobrancelha, escovista de cabelo, limpeza de pele, extensão de cílios, tudo gratuito. Nós temos, para quem quer trabalhar na área de escritório, cursos de auxiliar de RH, departamento pessoal, logística. Temos cursos de preparatório para o Enem, empreendedorismo, marketing digital. Nós temos mais de 40 cursos presenciais dentro da Secretaria da Juventude, que são feitos dentro do nosso polo, ali no centro, no antigo Shopping Marrakech, Antônio Maria Coelho, esquina com a 25 de dezembro. E temos também 12 polos espalhados pela cidade, onde todos os meses, a cada de 15 em 15 dias, nós levamos cursos para 12 comunidades diferentes. Então, muita gente em Campo Grande que trabalha hoje se qualificou dentro da Secretaria da Juventude. Posso te dizer que 20 mil pessoas nos últimos 7 anos passaram pelo projeto que eu criei. Inclusive, a primeira escola pública de marketing digital do Brasil foi um mérito do teu trabalho, né? Sim, eu criei junto com a prefeita Adriane, porque a gente entende que o digital ele está aí e não tem como combater o digital. Claro que se você puder evitar que um adolescente, que uma criança mexa no celular, você deve evitar. Isso aqui pode ser o maior aliado do desenvolvimento de alguém ou também pode ser o pior vilão. Então, a gente entende que já que eles estão crescendo muito conectados às redes, nós deveríamos criar isso um gatilho para a emancipação, para a geração de renda. Hoje tem gente que trabalha em casa com o celular e ganha mais dinheiro do que quem sai para trabalhar no sol pesado, mexendo com serviço pesado. É mais leve um celular na mão do que uma enxada na mão. Então, a gente ensina jovens a fazer dinheiro usando a internet. Curso de desde a parte gráfica até tráfego pago, introdução ao marketing digital, vendas para o WhatsApp, Instagram, automação, que é como você prepara as redes para responder por você. Nós temos 8 tipos de cursos diferentes dentro da nossa escola de marketing digital. Mas de todos os projetos, o que eu mais gosto é a escola da educação financeira. Não adianta você preparar, Cristina, alguém para trabalhar e essa pessoa gastar errado. Porque vai chegar um momento da vida dela
que ela vai pensar que ela não está qualificada. Não. A qualificação é bom, todo mundo tem que se qualificar mais, mas o teu problema não está no teu salário que está baixo porque você não tem um determinado diploma, uma determinada qualificação. O teu problema financeiro está na relação que você tem com o dinheiro. Se eu pegar um menino que ganha R$ 1.700 e falar, por que você gasta R$ 2.000 todo mês? Se você ganha 1.700, está sempre devendo. Deve cartão, pede dinheiro emprestado, pede adiantamento. E a inadimplência é bem alta, né? 75% das pessoas estão na inadimplência. Nível Brasil, em Campo Grande não é diferente. 72% é em Campo Grande. É porque se eu falar para esse menino que ganha 1.700 que o problema não é o salário dele, que talvez não seja alto, o problema é a relação que ele faz com o dinheiro, eu consigo te provar que se eu colocar ele no emprego que ganha 4.000, ele gasta 5.000 por mês. E quando ele ganhar 10, ele vai gastar 12.000 por mês. Então é uma questão de cultura de consumo consciente. E a gente começa isso dentro da educação, dentro da escola. Educação financeira deveria ser uma matéria de escola na vida das pessoas. E todo esse trabalho, Maicon, teve um reconhecimento nacional, né? Ganhei 2 prêmios nacionais em criação de políticas públicas para a juventude. Ganhei um prêmio das mãos do presidente Temer em 2018, pela Secretaria Nacional de Juventude, porque eu criei um programa chamado Levanta Juventude, que é um programa de imersão de jovens a conteúdos que eles não veem dentro da escola. Nós criamos uma imersão onde nós falamos sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, sobre comunicação. O jovem está perdendo a capacidade de se comunicar. E quando você estimula que o jovem aprenda a se comunicar, você cria pontes na vida dele. Hoje um jovem que cresce em função do celular, dentro de um quarto, jogando videogame, ele cresce introspectivo. Ele não consegue trabalhar e se desenvolver. Quando ele está no ambiente de trabalho, ele é tímido, ele não opina, ele não mostra o valor dele. Por quê? Porque ele tem medo de se comunicar com as pessoas. Cria até uma fobia social, né? Muitos. Depois da pandemia, piorou esse negócio. Então, o que eu quero dizer é que quando nós criamos o Levanta Juventude e nós estimulamos jovens a desenvolver habilidades que eles não estão vendo dentro da escola, nós criamos uma geração de jovens águias em Campo Grande. E esse programa foi reconhecido nacionalmente em 2018 e 2019 também ganhamos outra premiação já com o presidente Bolsonaro pela Secretaria Nacional de Juventude, vencendo mais uma vez o Prêmio Nacional de Inovação em Políticas de Juventude, também com o Levanta Juventude Empreende, que a gente estava ensinando jovens a abrir o próprio negócio. Visitei 17 capitais do Brasil levando esse projeto para mostrar para os prefeitos, para os secretários, como é que a gente criou as políticas de juventude em Campo Grande. Muitos copiaram, eu acho isso fantástico. Eu também copiei várias coisas de vários lugares. E dá certo, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou, talvez, mais atento do que muitos. Então, eu vi coisas que davam certo em vários lugares do mundo e criei com as ferramentas que eu tinha aqui em Campo Grande. E você sabe a que a gente deve tudo isso? Ao voluntariado. Porque 90% dos professores que nós temos dentro da Secretaria da Juventude são voluntários. Eu sabia. São voluntários. Eu tenho um time com mais de 100 professores voluntários que entenderam que a educação precisa de uma nova roupagem e que eles poderiam contribuir. Vou te dar um exemplo. Dentro da imersão do Levanta Juventude, o último dia, sexta-feira, é comunicação. Então eu tenho o Tata Marques, eu tenho o Bruno Calegaro, que é um menino que apresenta jornal, eu tenho o Felipe Todesco, que apresenta também telejornal, eu tenho o Átila Eugênio, lá da TV Morena. Bacana. Eu tenho vários profissionais, Guto Dobbs, ex-apresentador, que vão até os projetos, porque a gente faz uma escala, se toda semana tem, não preciso de 5 professores, preciso de 1 cobrindo a turma toda semana. Então, a gente faz um revezamento com os professores, eles assumem a turma às 13 horas e entregam às 17, falando sobre por que a comunicação mudou a vida deles, quais eram os medos que eles tinham, quais são as técnicas que eles utilizam para se comunicar melhor, para apresentar um trabalho, para uma entrevista de emprego, para impactar alguém e fazer uma venda.
E isso é uma experiência fantástica na vida do jovem que ele deveria ter rotineiramente dentro da escola e não tem aulas de comunicação. Aí você faz as dinâmicas. Tem jovens que terminam o curso numa semana, na outra semana arrumam emprego. Que bacana. Porque simplesmente aprendeu a fazer um currículo e aprendeu a se comportar no ambiente de entrevista. E antes do curso, tinha distribuído 40 currículos, não era chamado para uma entrevista. A gente ensina até a fazer currículo. Porque um currículo não é uma coisa que você faz para distribuir em 40 lugares. É um documento muito bem elaborado para você distribuir no máximo em 4 lugares. Se a pessoa que vai te entrevistar percebe que você é qualquer um ali, ele não quer qualquer um. Ele quer alguém que entenda minimamente ou que queira muito entender sobre como aquele negócio funciona. Isso parece óbvio para as pessoas esclarecidas, mas para a mentalidade da maioria das pessoas que estão lá fora, não é. Eles acham que emprego se pede porque se precisa. Eu preciso trabalhar. Isso não é argumento. E você passou por essa experiência, né? Passei por várias experiências que essa gurizada nem passou. E posso te dizer, uma geração de jovens muito talentosos, mas não podemos desperdiçar esse talento. Temos que criar políticas para que eles se emancipem aqui dentro, para depois se emancipar no bolso. E dessa forma a gente combate o uso de álcool, drogas, nem aquele que nem estuda, nem trabalha. Campo Grande é uma cidade muito próspera. Só que essa prosperidade ela fica concentrada em alguns bairros e algumas famílias. Eu quero ser um político que vai dividir essa prosperidade, mas sem fazer com que quem é próspero perca. Pelo contrário, quem é próspero porque quer que todo mundo seja próspero também. Então eu quero levar prosperidade para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. Como você trabalha com jovens, a gente pensa assim, a bandeira dele é juventude, e não é, né? A sua principal bandeira. Minha principal bandeira é a família. Quando você cuida de um jovem, você automaticamente cuida de uma família. Maicon, qual é a tua melhor proposta para um idoso? Cuidar do aspecto emocional dele. Será que o neto dele está usando droga? Será que o neto dele está dependendo da aposentadoria dele? Será que o neto dele está encaminhado para o mercado de trabalho? Quando você cria uma política que traz paz para o idoso, você está fazendo a melhor política que existe para o idoso. E é claro, eu como vereador não vou votar apenas projetos que influenciem a vida direta do jovem. Lá a gente vai apresentar projetos para a área da saúde. Eu penso que nós temos que inovar muito na saúde, reembolsar, por exemplo, pessoas que compram remédio que deveria estar na rede, não estão por um problema de logística ou falta de insumo. Mas se tem o dinheiro e a pessoa comprou, que o poder público devolva o dinheiro que essa pessoa comprou, esse remédio que deveria ser público. Tenho pesquisado muitos bons projetos, isso vai ajudar aí 100% dos idosos em Campo Grande, sobretudo aqueles que dependem do serviço de saúde pública, porque muitas vezes a aposentadoria dele é pequena e tirar 100, 200 reais de um remédio mensalmente ali que o poder público deveria dar faz uma diferença no orçamento. Então, tenho estudado projetos que vão impactar diretamente a vida de quem empreende, de quem é idoso, de quem quer trabalhar. Quero ter uma atenção muito especial para a primeira infância também, combater violência infantil, abuso infantil. Vocês vão ter um vereador completo lá dentro para trabalhar e, sobretudo, aprender com as mães dos autistas. Temos que ter urgente um programa de inserção do adolescente autista no mercado de trabalho. Hoje tem quase 5.000 crianças laudadas na rede municipal de ensino e muitas delas não têm laudo. Imagina que esse universo dobre 10.000 crianças estudando com algum tipo de autismo, e aí com autismo em algum nível, e você não tem um programa que dê para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó uma garantia de que um dia essa pessoa vai trabalhar. Muito grave isso, porque um dia vai passar, vovó, pai, mãe passa. E o que vai ser desse autista que não ganhou a emancipação? Então, quero criar um programa para inserção do autista no mercado de trabalho. Por quê? Porque ele é melhor do que as pessoas que não são especiais em determinadas funções.
Se o hiperfoco dele está em organização, esse autista pode trabalhar num estoque de uma farmácia. Ele pode trabalhar no estoque de uma rede de peças. Com excelência. Com excelência, sendo muito melhor do que outras pessoas. Agora, o que o poder público tem que fazer? Entender desse universo e criar a política efetiva, ouvindo as mães, ouvindo especialistas. É para isso que serve um vereador. Certo. Puxado. Vamos para o primeiro quadro? Bora. Reagindo às manchetes. É o seguinte, Maicon, eu vou ler as manchetes e você já entra em seguida com a Ótimo. sua reação. Tá. Vereadores da capital querem Câmara independente e sem brigas ideológicas para a próxima legislatura. Gostei, porque ideologia você cuida na tua casa, com os teus filhos, com os teus amigos mais próximos. Você não é obrigado a frequentar ambientes que você não queira. Você é livre para isso. Mas o político, ele é alguém que está no mandato para respeitar, inclusive, o diferente. E o extremo, ele não é um lugar bom de se ficar. Eu sou do diálogo, eu sou da construção, eu sou do entender. Ninguém é melhor do que ninguém. Nem quem está à esquerda é melhor, nem quem está à direita é melhor. Em alguns, na minha opinião, em alguns aspectos, os dois se somam. Um fala mais sobre o social, o outro fala mais sobre a parte econômica. Mas sem a economia não tem social, então nós temos que fortalecer a economia. Nós temos que, na função de vereador, entender que os problemas são urgentes e discussões ideológicas não levam a um lugar comum. Porque quem está do outro lado vai sempre se opor a quem está falando. Então, as pessoas querem saber de um melhor asfalto, de melhores casas, saneamento básico, melhor educação, saúde. As pessoas não querem discutir aquilo que não é possível ser feito com urgência. Você pode pautar, sim, projetos de direita ou de esquerda na Câmara, mas desde que esses projetos tenham alguma efetividade na vida do próximo. Não contem comigo para briga. Contem comigo para levar a solução para a vida das pessoas. E esse título, Vereadores da Capital Querem Câmara Independente e Sem Brigas Ideológicas, é um título que eu assino embaixo. E qual a avaliação que você faz da formação da nova Câmara, analisando o perfil dos vereadores eleitos e reeleitos? Ótimo, porque tem mais da metade de novos vereadores. Dentre esses novos vereadores, alguns que estão voltando à vida pública. Isso é importante porque já passaram pela vida pública, saíram da vida pública. Quando voltam, imagino eu e torço que voltem melhores do que estiveram um dia dentro da política. E o melhor é esse sangue novo que chegou. Além de mim, tem outros bons vereadores que são jovens também em idade e em espírito, que vão levar uma oxigenação importante para a Casa de Leis. Sobretudo para a gente não repetir erros do passado e devolver para as pessoas um pouco da expectativa que elas ainda têm em alguns políticos. A grande maioria das pessoas não vão nem votar, né? Então, nós que recebemos votos, temos uma responsabilidade de devolver em trabalho para quem votou e acenar para a pessoa que desistiu de encontrar um bom político, que ainda tem bons políticos, ou pelo menos uma nova geração de bons políticos vindo aí, com um olhar diferente dos políticos tradicionais. Maicon, a função de líder do prefeito pegou fama assim, de ser uma função maldita, já que a maioria dos vereadores que ocuparam essa função não foram reeleitos. O Beto Avelar quebrou isso, né? Mas ele manifestou que não quer ser mais líder do prefeito. E o seu nome está aparecendo aí como uma opção para assumir essa liderança na Câmara. Como que você vê isso? Eu fico feliz. Eu já li matérias a esse respeito sobre a possibilidade de eu me tornar líder. Não conversei com a prefeita Adriane sobre isso. Conversei com os vereadores sobre isso. E eles querem me indicar.
para ser o líder da prefeita. Eu fico feliz porque é uma habilidade que eu tenho de diálogo, de entender, de compor, de buscar soluções. Eu acho que o líder tem que ter esse papel. E, sobretudo, porque eu fui secretário municipal com a Adriane durante muitos anos. Quando ela era vice-prefeita, eu era secretário dela. Quando ela era prefeita, eu também era secretário dela. Então, eu tenho com ela uma relação muito próxima, de muita confiança. E se ela me convidar para exercer esse papel, eu estou pronto para desenvolver esse papel dentro da Câmara de Vereadores, porque eu conheço os secretários, tenho intimidade com eles, falo com eles pelo celular diariamente. Então, um líder é aquele que, se um vereador fez um pedido, uma indicação na prefeitura e não está sendo atendido, o líder é aquele que liga para o secretário e fala: irmão, olha, estou aqui com um vereador tal, é amigo nosso, ele tem um pedido justo aqui, determinada comunidade está precisando de determinado serviço. Quando que a gente vai resolver isso? Então eu faria, dentro desse contexto da liderança, um papel de buscar resolver demandas de todos os outros 28 vereadores. Isso é uma coisa que não me desmereceria eu deixar na minha rotina um tempo de lado para cuidar do mandato de outro vereador, não me denigre em nada. Então, eu não acho que é uma função maldita, como a imprensa fala. Eu acho que é uma função muito nobre. E eu quero me preparar para estar lá. Quanto à questão do voto, se outros perderam e um ganhou, eu não me deixo abalar por esse fantasma que tem nessa função do líder. Porque eu estou disposto a trabalhar muito. E se a população entender que eu posso estar, num outro momento, eleito novamente para vereador ou para outro cargo, vai ser a consequência do meu trabalho. Então, para mim, eu não tenho medo do desafio. Certo. E estamos aí com grupos se formando em busca da presidência da Casa de Leis, né? No PP, existem 3 vereadores que não abrem mão de ser o candidato a presidente. Isso não pode, assim, dificultar a construção da base da prefeita na Câmara? Ainda não chegaram a um momento onde já se acabaram as conversas. Está muito iniciante, esse debate de presidência da casa está muito no início. O que se tem até agora? Um candidato que manifestou desejo para os demais vereadores. E é natural que as pessoas, olha, eu não fui procurado por mais ninguém, naquilo que eu puder te ajudar, vou te ajudar. Outros não se colocaram na posição de candidatos, então um vereador se colocou na posição desde muito cedo, desde o segundo turno ele já fazia isso, e é natural que ele tenha conversado com mais pessoas. Nós, vereadores do PP, nós estávamos envolvidos no segundo turno no projeto de reeleição da prefeita Adriane. Então, nós não estávamos cuidando dos bastidores ou da eleição, da sucessão da mesa diretora. Nós estávamos na rua debatendo o melhor projeto para Campo Grande. Então, quando acabou a eleição, que nós, vereadores do PP, nos reunimos para falar sobre a presidência, nós vimos que a chapa que se montou do outro lado não tinha um membro do PP. Como que o segundo maior partido da casa fica fora da direção da casa? Então nós não entendemos que a outra chapa seja plural. E se nós não podemos participar de uma chapa plural, que nós então montemos uma chapa plural. Então nós estamos conversando com os vereadores que inicialmente se diziam apoiadores da primeira chapa, sobre a possibilidade de termos uma chapa plural, com pessoas de esquerda, de direita, com pessoas mais novas, com pessoas mais experientes. Então, ainda está nesse contexto. E quanto ao nome presidente ser de alguém do PP, não está definido porque está em aberto as possibilidades. Pode-se, inclusive, entender que o presidente pode vir de algum partido aliado. Não é um fim em si, esse movimento. Construção. É uma construção. Agora, se em um partido aliado alguém não tiver as condições de montar a chapa, ter voto suficiente para vencer a eleição, então que o presidente parta desse grupo de 4 vereadores do PP. Dos 4, eu não sou candidato a presidente da casa,
mas dos 4, 3 têm essa condição, estão construindo. Então, aquele que construir o melhor apoio, a melhor chapa, aquele que trouxe mais pluralidade para essa chapa, certamente vai contar com o apoio dos demais vereadores do PP e 2 colegas vereadores do Avante também. Já somos em 6, conversamos com partidos que têm 3 membros, com 2 membros, então tem muitas conversas em aberto e não existe finalização nesse assunto. Ainda vai até a véspera. Certo. Mais mais 40 dias pelo menos. Próxima manchete. PL que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas de MS avança na Alemos. Concordo, mas sem sombra de dúvidas. E se eu não tiver isso em Campo Grande, eu vou propor em fevereiro. Quem manda na sala de aula é professor. Só vai ter celular em sala de aula se o professor pedir, avisar, combinar. Porque do contrário, isso aqui tira a atenção durante a aula. Isso aqui tira o foco do aprendizado. Isso aqui, eu já disse no início, pode ser o maior aliado do desenvolvimento de uma criança ou de um jovem, mas hoje tem sido o principal vilão. Então eu concordo, tem que proibir celular em sala de aula. Como que outras gerações estudavam muito bem? Sem celular. Ah, Maicon, mas você é inimigo da tecnologia, você é inimigo do digital, o celular tem para ajudar? É claro que tem para ajudar, desde que o professor peça. Quem manda na sala é o professor. O professor perdeu, Cristina, a autoridade em sala de aula. No nosso tempo, o professor não sabe se o trabalho foi feito por inteligência artificial, pelo Google, ou se o aluno pesquisou, ou se o aluno leu, pelo menos, aquilo que o professor está pedindo para ler num livro. Claro, temos que fortalecer a tecnologia nas escolas, levar a internet para as escolas, fortalecer os laboratórios de informática, ensinar o básico de computação para a gurizada, Word, Excel, Windows, trabalhar alguns programas básicos, ferramentas básicas para ele trabalhar. Só que a autoridade é do professor. Se o professor não tem uma lei que assegura ele, que fala, olha, celular está proibido, ele perde a fala, porque ele já está até desistindo de querer ter autoridade em sala de aula. Porque tem um moleque de 6 anos que dá de dedo na cara de professor, guri de 12 que ameaça professor, e daí para pior. E celular tem outra questão. O uso inadequado está levando a muitas doenças, né? Mentais. Doenças. A doença do século é a depressão. Tem criança cometendo automutilação aos 10 anos de idade porque não se sente bonito. Quem disse que um jovem tem que ter rede social nessa primeira juventude ali que vai na pré-adolescência até a adolescência? Nós temos que... Nos Estados Unidos, muitos estudos são feitos há alguns anos e tem estados inteiros lá, quase a metade dos estados já estão proibindo o uso de celular. Então nós temos que aprender com sociedades que estudaram o impacto negativo que tem as redes sociais precoce na vida de um jovem, de um adolescente. Então, nós não perderíamos nada com isso. Lembrando que temos que fortalecer o digital, temos que ensinar o que existe no digital, como educação digital pode ser em sala de aula, mas deixar ele usar da maneira que ele quer, no horário que ele quer, não. Última manchete. Escala de trabalho 4x3 ignora a foto 3x4 do Brasil. Olha só, é uma coisa que tem que se estudar. Eu não tenho problema nenhum em dizer, eu não tenho opinião formada a respeito das escalas, porque depende do cenário. Tem de determinadas atividades que você trabalha que se você fizer home office ou se você trabalhar mais descansado, você rende muito mais. Mas parece que está afetando mais, no caso vai afetar mais o comércio, né? Agora é impossível você mudar essa escala com a carga tributária que existe, com a burocracia que existe em cima do comerciante, do empreendedor, até do industrial. Por quê, Cristina? Porque senão ele vai ter que repassar esse custo para alguém. E esse custo sempre cai no lombo da população. Então, se eu vou ter que contratar mais pessoas para trabalhar nas folgas de determinada parte da minha equipe, eu vou repassar isso para o meu consumidor final. E aí, quem garante que isso vai dar certo? Não tem nenhuma garantia, nenhum estudo comprova que isso vai dar certo economicamente
no médio ou no curto prazo. Então, nós estamos passando por um processo, uma crise econômica muito forte, pós-pandemia, o poder de investimento dos estados está pequeno, das prefeituras é pequeno, o governo federal reduzindo os repasses para muitas políticas importantes. E como é que você vai aplicar uma política dessa extremamente importante? Eu sou a favor que as pessoas trabalhem menos e ganhem a mesma coisa ou que ganhem mais. Só que como que eu vou fazer isso se vai aumentar o desemprego? O cara já não vai conseguir contratar. Ainda, ele vai automatizar. Você vai acelerar o processo de automatização e a informalidade do trabalho. Também, né? Informalidade vai reinar. Então, não acho que a ideia é boa, mas a maneira que querem colocar é ruim. Não é o momento. O momento ideal é quando a economia estiver forte, de tal ponto, de tal forma que o poder público reduza a carga tributária e colocando isso na pauta aos poucos, de determinados setores. O Congresso poderia se preocupar com outras políticas mais urgentes, como, por exemplo, buscar recursos daquele que tem grandes patrimônios e não são tributados. São mais de 100 bilhões por ano que o poder deixa de arrecadar de pessoas que têm grandes fortunas não tributadas. Então, você quer estimular a economia para você ter mais recursos para o Estado e menos afrouxar a corda com quem produz, então vá atrás de outras formas de receita. Mas do jeito que estamos hoje é inviável e não vai passar. Esse projeto não passa no Congresso. Vamos para o próximo quadro? Giro nas redes. A gente vai exibir vídeos que veiculam nas redes sociais e você já entra direto com o seu comentário. A primeira-dama xingou Musk, dono da rede social X e futuro integrante do governo Trump, enquanto debatia a regulamentação das redes sociais no CRIA G20, evento que reuniu influenciadores digitais e criadores de conteúdo. Ao defender a regulação das redes, um barulho interrompeu a fala e ela brincou, é o Elon Musk, e disse não ter medo dele. De navio? É o Elon Musk. Eu não tenho medo de você. Logo em seguida, xingou o dono do X em inglês. Elon Musk. Elon Musk reagiu a um post com vídeo da fala de Janja em sua rede social com emojis de risos, seguido da fala "eles vão perder a próxima eleição". A imprensa internacional também repercutiu a fala e Janja virou manchete nos jornais de vários países. Alguns veículos destacaram o histórico de tensões entre Musk e o governo brasileiro, até preocupações com possíveis impactos diplomáticos do episódio, uma vez que Musk fará parte do futuro governo de Donald Trump. É grave demais, ela não está preparada para a posição que ela está. Talvez o presidente não esteja preparado para a posição que ele está. Não acredito que ele seja o melhor nome hoje para ser presidente da República. Foi o que recebeu mais votos, eu respeito isso. Mas da mesma forma que o Bolsonaro lá atrás criticou a aparência física da esposa do presidente francês, eu acho que isso é um grande desserviço que ela fez ao esposo dela, mas principalmente à população brasileira. Quando você está num cargo assim, você tem que entender a tua responsabilidade, inclusive pensar antes de falar. E ela foi de um baixo nível tremendo. Lamento muito ser representado dentro da presidência da República por uma mulher que tem esse tipo de postura. Ela pode ter a opinião dela, não estou obrigando ela a gostar do Elon Musk, mas que ela pense ou que ela fale isso num momento onde ela não esteja representando o poder público. Era um evento financiado com recurso público. Eu, como contribuinte, não autorizo uma pessoa a falar assim, de quem quer que seja, financiado por recurso público. Pelo menos o meu não. Se as pessoas acham que isso é comum, é normal, eu acho que isso é um grande serviço. Isso só inflama mais ainda os extremos. Tem pesquisas que apontam que a juventude tem extrema dificuldade de se posicionar politicamente por medo do cancelamento. Cristina, isso é muito grave. Posturas como dessa mulher faz com que a gente perca jovens na política. Porque aquele que quer dar opinião e tem medo de posturas assim, ele acaba se inibindo. E ele não se posiciona. E o que nós precisamos para mudar esse tipo de coisa é que novas pessoas entrem com um olhar diferente.
mas eles não estão ajudando. Eles fazem o pior tipo de serviço, que é desestimular as pessoas que tenham alguma vocação para a política a entrar na política. Porque eles pensam que aquele é o padrão. Ou ele vai ter que ser de esquerda ou de direita e afrontar o outro lado, ou ele não serve para a política. E a política não é isso. E respeito tem que estar em primeiro todo lugar, né? Próximo? Não acredito nessa historinha de golpe, tá? Golpe que ninguém viu um soldado sequer na rua, um tiro, ninguém sendo preso, nada. E fica, obviamente, o Alexandre de Moraes inventando narrativa com a sua Polícia Federal bastante criativa, que estão fazendo agora com essa historinha de golpe que está vindo à tona com tanto estardalhaço. E o sequestrar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes para depois envenenar. Ó, vai plantar batata, não sei bem entender, pelo amor de Deus, deixa de ser querer perseguir as pessoas por interesse pessoal. Concordo com tudo que ele já fez ou falou, não, nem sempre, mas nisso eu concordo. Estão querendo criar um ambiente para tirá-lo da eleição de 2026. É um bode expiatório. Claro, tem que ser investigado, que se investigue com isenção. Quem está envolvido não pode ser investigador. O ministro Alexandre, diz que ele é citado 46 vezes dentro do processo, o nome dele, só que ele é o juiz do caso. Então ele está advogando em causa própria, ele está ajuizando em causa própria. Eu não acho que nós tenhamos um judiciário aqui no Brasil que é exemplo de isenção e de imparcialidade para poder tirar um homem desse da disputa, um homem que tem a aclamação popular de pelo menos metade da população, eu não acho que isso seja interessante para a democracia. Eu acho que se querem tirar ele da presidência, que se tire isso no voto, não no tapetão. Então, você é a favor da anistia? Não. O que ele está comentando aqui é sobre essa possibilidade de matarem Lula ou Alckmin. O plano, né? Anistia não. Para quem... Aquilo que aconteceu dia 8 de janeiro é outra coisa. A matéria aqui, o título, está falando sobre essa última investigação que se abriu, esse último inquérito. Mas aqui, eu não sou a favor de anistia. Pessoas que invadiram o espaço público pedindo a quebra de um Estado, elas têm que sofrer a consequência legal disso. Tem que ver o nível de relação que ele teve com aquilo, aí não sou eu que cabe investigar, mas não cabe a mim investigar, mas a anistia, eu sou contra a anistia para quem é terrorista. De direita ou de esquerda. Fechou. Último giro? Como eles foram, como a esquerda foi. Último giro. 4 anos, eu quero propor zerar essa fila de espera por uma vaga numa escola em Campo Grande. Porque as mulheres precisam ir para o mercado de trabalho, mas para que elas possam ter esse espaço no mercado de trabalho, precisa de uma escola de qualidade, de uma creche de qualidade. E é o que nós vamos propor. Término de todas as obras paradas de Campo Grande. Essa é a minha missão. E o maior desafio desses é as melhorias que a saúde no país, em Campo Grande, precisa passar. Nós sabemos que a saúde ela é tripartite, ela depende de recursos do governo federal, governo estadual e governo municipal, mas eu acredito que a união de esforços vai trazer melhores resultados para a população de Campo Grande. Essa entrevista, ela concedeu no dia 12 de novembro, depois das eleições. E conta comigo, porque o papel do vereador é fiscalizar para que isso que ela está falando aconteça. E eu, como a conheço, sei da sua intenção, conheço o seu corpo de secretários, quero estar na Câmara ajudando a resolver todos esses problemas que ela disse aí. Ela não falou que nós vivemos num paraíso, pelo contrário, ela reconheceu que precisamos avançar em muitas políticas e eu quero cobrar dela, junto com ela e dos seus secretários, a execução perfeita do que está sendo dito ali. Se não for perfeita, que se chegue o mais próximo disso possível com as ferramentas que ela tem em mãos. Então, ela vai ter lá um vereador aliado, mas que também vai fiscalizar. Inclusive, eu falo, o mais interessado que se tem um bom fiscalizador é o próprio prefeito, no caso, a prefeita.
Porque é humanamente impossível uma pessoa de carne e osso como qualquer outra saber o que está acontecendo na cidade o tempo todo. Às vezes nós não sabemos o que está acontecendo dentro de casa. Tem 2 crianças, às vezes um vai para a sala, outro vai para o quarto. Eu vou procurar um, outro está bagunçando em outro lugar. Quem dirá uma cidade que tem 1 milhão de habitantes, 30 mil funcionários públicos, né? E em algum momento ela precisa de alguém fiscalizando para saber se aquilo que deveria acontecer está acontecendo. E o vereador é essa figura que representa as pessoas junto ao poder público executivo, o poder público municipal, o executivo no caso, para poder falar, olha, isso está errado, o que pode ser feito? Isso não está acontecendo. Isso está acontecendo, deveria acontecer? Olha, está faltando remédio aqui. Qual é o problema? É logística, é insumo, não tem dinheiro? O que aconteceu? Tem outra rede? Ah, chegou. Quem era o responsável por isso? Ah, é o chefe da logística. Então o vereador tem que ir na Câmara, na tribuna, para a prefeita. Troca o chefe da logística. Eu não tenho... a administrar. Eu ser líder não me tira o direito e o dever de apontar onde está errado. Então eu acho fantástico esse vídeo e assino em tudo, defendi esse projeto dela, inclusive. Qual o recado que você acha que os eleitores mandaram através das urnas com a reeleição da Adriane Lopes? Que eles não acreditam em promessa fácil. Todos os outros candidatos que não venceram, eles faziam promessas muito estranhas. Varinha mágica. Muito estranha. Vou bater uma marreta aqui, vou arrancar esse negócio. Aí eu vou resolver, eu vou dobrar o número de escola, eu vou criar as escolas em tempo integral. Eu criei lá na minha cidade, que era do tamanho de um bairro. Criei na minha cidade todas as escolas integral e vou fazer em Campo. As pessoas ficam, nossa, chega um momento que a pessoa quer ouvir o que ela precisa ouvir, não aquilo que ela quer ouvir. Eu costumava dizer isso em reunião, eu vim falar para vocês o que vocês precisam ouvir. Talvez eu não seja o candidato ideal, porque eu vou sair daqui sem prometer coisas mirabolantes. E o perfil das pessoas que fazem política, e gente que é experiente, é falar o que o cara quer ouvir. Vou resolver, confia em mim, tem dinheiro, eu tenho uma equipe técnica, eu tenho trabalho, eu tenho competência, eu tenho experiência. Chega lá e as coisas acontecem da mesma maneira. A campanha da Adriane inteirinha, ela falou dos desafios que ela pegou quando assumiu a prefeitura, e ela falou também sobre qual é a medida que ela quer tomar para diminuir esses desafios, atenuar alguns problemas. E a população viu mais verdade nela. Chegou num momento que ela não era líder nem vice-líder, ela era 3º lugar nas pesquisas, porque as pessoas esperavam conhecer um candidato melhor que ela. E quando elas viram que os outros candidatos eram mais do mesmo, eles foram até ela e falaram assim, olha, a senhora está sendo justa. A senhora assumiu uma responsabilidade muito grande e a cidade tem andado. Então, entre se aventurar numa promessa mirabolante e confiar numa mãe de família que pela primeira vez uma mulher assume essa responsabilidade e dá conta do recado, porque deu conta do recado, a cidade tem andado em várias frentes, em obras, em novas obras, obras paradas, ela está reativando asfalto, saindo em lugares estratégicos da cidade, pagamento em dia. As pessoas falam, é seguro, é mais fácil ouvir a promessa de uma mãe que não te faz promessas impossíveis do que uma candidata madrasta que fala que vai levar você no parque todo final de semana. Ou de um padrasto Tá certo. que fala que vai te dar um carro aos 18 anos. Michael, você vai inaugurar um quadro. Você vai ser o primeiro a inaugurar um quadro De agora. dançar? Não, Ah, tá. não, esse você já saiu fora. É Túnel do Tempo. Transporte coletivo? Vou rever. Não é possível ser constrangimento pegar ônibus na nossa cidade. Ônibus velhos que vão para o museu. Não tem um ônibus com ar-condicionado. Em todas as outras capitais tem ônibus com ar-condicionado. Você não tem ônibus de quantidade no horário de pico. As pessoas vão como sardinha na lata. Eu vou rever. Não é promessa, é compromisso. Pode gravar. Você quer que eu opine? Lógico. Eu defendi esse projeto. Eu não posso hoje ser incongruente. Eu não posso hoje ser desonesto, desleal. Eu acreditei nele também. Eu e a população. Nós acreditamos que ele poderia fazer isso. Não vou fazer juízo de valor do porquê não aconteceu. Uma coisa é você não ser prefeito e querer ser prefeito. Outra coisa é você chegar na cadeira de prefeito
e entender como é que funciona. Eu sei que avançou pouquíssimo ou quase nada das coisas que ele está falando. Então, talvez o problema não esteja na figura dele como prefeito. Talvez esteja na maneira que o consórcio trabalha, no custo que isso tem para a cidade e na falta de coragem de buscar novas soluções. Então, eu também queria que tudo aquilo que ele estava falando acontecesse, mas não aconteceu. E eu, como vereador, tenho que, agora ele é vereador comigo, ajudá-lo, se ele tem mais experiência nesse assunto. Toda proposta que ele fizer que for justa, eu tenho que ajudá-lo. Mas eu também, embora tenha sido, inclusive, funcionário dele, posso apresentar ideias melhores que a dele. Certo. Você, uma postagem sua, você falou que vereança é apenas o início. Você quer ser deputado, prefeito. O céu não é o limite, né? Eu falei que eu queria ser deputado e prefeito na postagem, eu não coloquei explícito, né? Uhum. Mas está implícito. Se você perguntar o meu sonho, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar. Meu sonho é ser prefeito de Campo Grande. E eu serei prefeito de Campo Grande um dia. E você acredita que vai conseguir isso falando a verdade? Sendo verdadeiro. Falar a verdade, muita gente fala e não acontece. Mas ser verdadeiro é você assumir, por exemplo, eu poderia vir aqui e falar, mas falou, prometeu. Não, eu defendi, eu pedi voto para ele e eu lamento que não tenha acontecido. Mas espero que ele tenha aprendido com a oportunidade que ele teve de chegar lá e não fazer como ele falou. Eu não vou prometer o que eu não sei se eu vou poder cumprir. Eu quero prometer aquilo que esteja ao meu alcance, mais ou menos como a Adriane fez. O que é possível ser feito? O que você estudou? Como é que é feito em outras cidades? Eu quero me preparar, quero preparar minha trajetória política para não ser vereador muitos anos em Campo Grande, não. Dar o meu papel, fazer minha contribuição, defender pautas importantes como a educação financeira nas escolas, como a educação digital para os nossos jovens. A juventude sai da escola e não sabe mexer no Word, no Excel. Eu não acho normal, nessa altura do campeonato, uma geração de pessoas que não sabem mexer em computador. Que tecnologia e inteligência artificial vai chegar na vida de quem não sabe lidar com as ferramentas? Metade dos alunos que fazem prova na UFMS tira 0 na redação. Como que você termina o ensino médio com uma geração de pessoas que não sabem ler e escrever direito? Não sabem interpretar texto? Por que tira 0 na redação, Cristina? Porque eles fogem do tema proposto. Fugiu do tema, não importa se você sabe escrever. A nota é 0. Então, eu quero me preparar para trazer novas iniciativas, para que essas novas iniciativas fomentem habilidades na vida das pessoas e, se o momento chegar e a população entender que eu possa ser o prefeito, uma coisa eu vou dizer, tenho me preparado nos últimos anos para isso. Maicon, você falou assim que não quer ficar muito tempo como vereador. E você critica políticos, não velhos de idade, mas que ficam muito tempo... Na mesma função. Na mesma função. Tem deputado estadual há 44 anos deputado aqui no Mato Grosso do Sul. Eu não tenho problema nenhum. Eu falava isso antes de ter mandato e continuo falando agora que eu vou assumir o mandato. Eu não acho que as soluções vão vir das pessoas que estão há muito tempo no mesmo cargo. Não por má fé delas, mas por falta de visão do novo, do que é criativo, do que é possível ser feito. Imagina uma pessoa acordando há 44 anos para ir para o mesmo lugar, fazer as mesmas coisas, representando pessoas que mudaram suas rotinas, suas logísticas, o conceito de família mudou, o conceito de trabalho mudou, a educação mudou, as tecnologias são outras, os desafios que se apresentam são outros, mas o político é o mesmo. Como é que se espera uma solução nova daquele que, inclusive, ajudou a criar as condições ruins em muitas áreas da nossa vida? Então, penso que eu não posso esquentar a cadeira de vereador. Posso fazer 1 ou 2 mandatos de vereador. Mas ser novo também não é sinônimo Tem gente que está preso. Uhum. Tem vereador que está preso. Mike, você falava isso em reunião. Você teria coragem de falar isso no programa? Com certeza. Uma pessoa pede voto, recebe voto, assume um mandato, descobrem que a pessoa roubou em determinado lugar.
ela tem que sofrer a consequência por isso. Não é apresentar um atestado de problema psicológico. O problema psicológico tem aquele que sofreu as consequências do teu ato lá na ponta, tirando o dinheiro da saúde, da educação para colocar no teu bolso. Então, penso assim, ser jovem não é critério para buscar a confiança de ninguém, não. Porque tem jovem que não deveria estar na política e está. Porque não é vocacionado, é vocacionado para ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Vai para iniciativa privada, lá se faz negócio. Política não é um negócio para ganhar dinheiro. Política é um negócio para pessoas vocacionadas. Certo. Agora o último quadro. Manda bala. Tira o chapéu. Vão aparecer 5 figuras públicas. Você vai falar se tira o chapéu ou não e por que você tira ou não tira. Mais legal que isso não tá combinado. Eu não sei quem são. Lógico. Vamos lá? Eu tiro o chapéu pro governador Riedel. Primeiro, porque é flamenguista. Olha o corporativismo. Não, porque é uma pessoa que entrou da iniciativa privada na vida pública, trouxe novas ideias, novas práticas, tem um time técnico muito forte e até o momento tem atendido a expectativa das pessoas. Ainda há muitas expectativas em torno do nome dele, do trabalho dele, para fortalecer a economia do Estado, a rota bioceânica chegando. Penso eu que ele tem que melhorar a questão da juventude. A juventude, dentro do Mato Grosso do Sul, precisa de um programa robusto. Existem alguns programas de qualificação, mas eu ainda não vejo robustez nisso. São um pouco isolados. Eu falo porque eu acompanho isso e quero ajudá-lo de alguma forma, levando um pouco da minha experiência para fortalecer as políticas de juventude no Estado. É uma subsecretaria que não é forte do ponto de vista como é forte Campo Grande, que tem um orçamento próprio, que trabalha vários programas. A política de juventude no governo dele ela é feita de maneira transversal. Eu respeito isso, mas tem que ser feito como uma política fim, não uma política meio. Nós temos que fortalecer uma pasta de juventude que leva desenvolvimento para os jovens. Não só trabalhar o que existe dentro da educação, o que existe dentro da cultura, o que existe... Não, as pessoas nem sabem que existe essa política. Tirando isso, e eu quero ajudar nisso, se ele entender que eu posso ajudar, o governo dele, 100% redondo, eu tiro o chapéu. Próximo. Olha, eu respeito o Marquinhos, eu não tenho absolutamente nada contra o ex-prefeito, pelo contrário, tenho por ele, inclusive, gratidão pelas oportunidades que ele já me deu. Eu tiro o chapéu para o Marquinhos, porque, embora de maneira controversa na última campanha, ele tenha saído da liderança, acabando lá entre os menos votados, por um problema particular que ele teve, ele nunca recebeu a polícia na casa dele por conta de ladroagem, por conta de algum furto, algum tipo de corrupção. Então, se ele teve algum problema no aspecto pessoal, do ponto de vista político, eu não tenho o que dizer. Não entendo como ele não goza das principais ferramentas para dizer que o projeto da Adriane não é um projeto bom, como ele tem feito. E isso macula um pouco a imagem dele, porque é um projeto que ele ajudou a criar lá atrás, e ele deveria ser um principal apoiador dela, e não foi apoiar uma candidata. Mas politicamente eu tiro o chapéu para o Marquinhos, sim, porque ele nunca se envolveu em nada disso que a gente viu acontecer em outros momentos. Próximo chapéu. Primeira mulher eleita e reeleita prefeita de Campo Grande. Mãe de família, outsider na política, iniciou a trajetória política dela já como prefeita, e eu tiro o chapéu porque ela representa um sentimento das pessoas. Imagina uma pessoa comum sentado na cadeira de prefeito, quer ajudar pessoas, quer buscar novas soluções, entende que aquele momento ali é um momento que tem um prazo para terminar e quer dar o melhor de si, e é isso que eu vejo nela. Uma grande líder, batalhadora, guerreira, mulher de fé, que ganhou a equipe dela. Ela dizia assim no final das reuniões: nós vamos ganhar essas eleições.
toda reunião que ela terminava, ela falava, nós vamos ganhar essas eleições. Inclusive, tinha muita gente descrente disso, porque ela era menos conhecida do que os demais, tinha menos estrutura financeira, mais opositores em vários lugares, como o próprio prefeito Marquinhos, e ela venceu o Marquinhos, venceu o candidato do Riedel, venceu o candidato do Lula, a candidata do Lula, venceu o candidato do André Putinelli. Ela e a senadora Tereza realmente tem que tirar o chapéu. Se não tiver a Tereza aí, já deixo claro, tiraria o chapéu para essas duas mulheres, as duas principais lideranças femininas que temos no Mato Grosso do Sul. E uma das maiores lideranças femininas do Brasil, que é a senadora Tereza. Próximo chapéu? O Alexandre, eu não tiro o... Tá a legenda desse prefeito aí, mas é ministro do O Alexandre TSE. de Moraes, e se ele quiser ser, ele é, né? Porque ele pode tudo. Uma pessoa que está na função que ele está indicado politicamente por um presidente não deveria estar. Então poderia ser qualquer outro ministro. Como que eu vou sair de uma posição de você receber vários processos, indico um juiz para me defender? Então, eu não tiro para ele nem para nenhum ministro, porque ser ministro deveria ser feito em cima de um concurso público, não indicação política. Muito menos para, por exemplo, o Tribunal de Contas. Como que você indica pessoas para te fiscalizar? Imagina a prefeita indicando os vereadores. Não fiscaliza. Você imagina o governador indicando o Tribunal de Contas. Não fiscaliza. Tá aí. Um monte de sentença sendo vendida, tendo custo, preço. Tenho medo de falar nada disso, não devo nada para esses caras, para esses poderosos. É uma vergonha. Me enoja saber que dentro do judiciário, que é um pilar da sociedade, a gente tem pessoas que vendem sentenças. Mas o erro não está em algumas figuras, está no padrão de se escolha dessas pessoas. E o Alexandre está dentro desse padrão de indicação política. Então eu não tiro o chapéu para ele nesse caso. Além da postura dele imparcial. Certo. Último chapéu. Eu pensei que ia ser o André Putinelli. Por quê? Eu fiquei curiosa agora. Como não colocou, vamos para a próxima entrevista e você coloca ele. O Donald Trump, eu tenho que tirar o chapéu para ele. Eu não sou dos maiores fãs dele, mas quando ele tomou aquele tiro, ele levanta e ele faz aquele negócio. Um desejo muito grande de vencer, um desejo muito grande de defender um projeto, né? E embora eu não concorde com 100% das coisas que ele faça, o que ele fale, ele foi eleito democraticamente e respeito a opinião daqueles que o conhecem melhor. Não tenho autorização ou autoridade para fazer um juízo de valor. Mas as pessoas têm. E se nos Estados Unidos, majoritariamente, as pessoas entendem que ele poderia voltar, eu tiro o chapéu para ele. Diferente do Marçal, que tomou uma cadeirada, caiu no chão e saiu em ambulância e tal. Faltou brio pro Marçal naquele momento. De tomar a cadeirada e ficar quieto. Um senhor de 60 anos deu uma cadeirada nele. O erro do senhor, mas ele sair de ambulância. Esse cara tomou um tiro no rosto e de raspão na orelha e levantou e quis continuar o discurso e saiu dali daquela forma. Ele tem um brilho que me toca e eu tiro o chapéu para ele. Pena pro Alexandre de Moraes, o único que eu não tiro o chapéu. E ele que precisa de chapéu, né? Porque tá careca ali em cima. Não pode bullying com o Alexandre. É verdade. Senão vai cancelar o teu programa. Verdade. E eu não assumo um mandato. Apaga esse negócio. Michael, estamos chegando nos finalmente do nosso bate-papo, né? Tem alguma frase, assim, eu gosto muito de frases de impacto, que você escolheria, assim, falar assim, não, essa frase ou pensamento eu tomei para minha vida? Tem coisa que eu postava no Orkut ainda, na época de Orkut, quando era guri, eu era presidente de bairro. Eu postava assim, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Quando você sabe que é impossível, você entra numa zona de conforto. Você fala, não adianta, não compensa. Não adianta. Você fala, cara, se alguém falar para mim que é impossível ser prefeito, eu não vou acreditar. Porque para mim não é impossível.
porque eu virei vereador eu era improvável, na periferia, e tinha um sonho, não tinha dinheiro, não tinha família tradicional, e fui aos poucos e cheguei. Então, para mim, não existe o impossível. Dentro da política, não. Você pode falar dentro da ciência, Michael, é impossível você viver na Lua sem determinado equipamento. Aí você está falando. Mas dentro da política eu descobri que não existe impossível. Então, no meu mundo, no meu universo, nada é impossível. Tem uma outra frase do Walt Disney que é mais ou menos assim. Eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor. Vamos refletir nisso? Eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor. Pouquíssimos estão nesse dia aqui em Campo Grande falando: eu quero ser prefeito de Campo Grande. Verdade. A concorrência tá pequenininha para mim. Verdade. Tem lógica. Maicon, você que é um líder nato, né? Passou aí a sua vida inteira liderando. Onde que você chegou, você já deu um jeito de ser líder. O programa agora você vai tomar a liderança do Bate-Papo Tribuna News, vai falar com a juventude de Campo Grande e mandar o seu recado. Acredite que tudo que você precisa está dentro de você. Não está no teu carro, não está na tua bicicleta, não está no teu tênis, não está na tua casa. O teu valor não está nas coisas que você tem, mas está nas coisas que você é. E quando você entende que o teu valor está naquilo que você a tua integridade ela aumenta, porque você aprende com tudo que você observa. Você aprende com o erro da tua mãe, com o erro do teu pai. Você aprende a terminar de ler um livro que você leu 20 páginas e deixou num canto. Você busca entender que tudo é ferramenta para você desenvolver. E não existe um dia sequer no ambiente de trabalho que não tenha nada a ser feito. Toda hora tem algo a ser feito. Eu lavava louça e um dia uma senhora faltou, eu fiz vinagrete no lugar dela. 3 dias depois, fazendo vinagrete, me colocaram para ser auxiliar da cozinha. Eu era auxiliar da cozinha, quando não tinha nada para fazer, eu ficava me oferecendo para ajudar garçom lá fora. Um dia precisou de um garçom, eu virei garçom. Eu virei garçom, atendi a mesa de um cliente, perguntou se eu era novo. Eu falei que não, trabalho aqui tem 9 meses, mas o senhor nunca me viu porque eu trabalhava lá dentro. Falou, pô, você tem um atendimento muito bom. Onésio chamou o patrão e falou assim: esse guri vai trabalhar comigo, ele atende muito bem. Me levou para uma empresa. No outro dia eu saí da beira da calçada, fui trabalhar de uniforme, crachá no ar-condicionado, ganhar um pouquinho melhor. Então, não tem ambiente que você não possa aprender alguma coisa. O único recado que eu tenho para dar para o jovem, para qualquer um, é: aprenda onde quer que você esteja. Na vida não tem derrota, ou você ganha ou você aprende. Gratidão, Maicon, por tão inspirador bate-papo. E gratidão a você também, que nos acompanhou até agora. Marque nos comentários quem você quer ver no próximo programa. Marque também a sua frase de impacto. Siga as nossas redes sociais e até a próxima!